Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Daiane. Nesse canal falamos sobre finanças pessoais, autoconhecimento, renda extra, design gráfico e muito mais. E no vídeo de hoje eu vim trazer um tema muito pedido aqui nos comentários, que é como conseguir clientes todos os dias de forma gratuita. Eu vou mostrar nesse vídeo qual que é o método que eu uso, que eu sempre falo aqui nos vídeos, mas às vezes fica perdido ali a forma que eu uso e algumas pessoas comentam em outros vídeos sem saber que eu já falei como que eu faço esse método, que é muito simples. Eu uso o método orgânico, lembrando que eu já testei tráfego pago, mas não funcionou muito bem para mim. A quantidade que eu investi, eu não sei se foi inferior ao que deveria investir, ou não fiz alguns ajustes de público. Então, como eu não tenho dinheiro para ficar testando isso, para realmente conseguir achar o criativo que vai dar certo para mim, eu continuo no orgânico, que é a forma gratuita que eu consigo fazer nesse momento, que eu ainda não tenho muito capital para ficar testando lá. Mas eu não descarto essa opção do tráfego pago. Assim que eu conseguir fazer de uma forma que funcione lá pra mim, com certeza eu trago aqui no canal os resultados. Mas nesse vídeo eu vim mostrar como que eu faço isso de forma gratuita, que é acessível para qualquer pessoa e também para qualquer negócio que você tiver, você consegue usar esse método que eu uso para divulgar meus serviços de design gráfico freelancer na internet. Então, se você estava esperando por esse vídeo, já deixa o like para dar aquela força pro canal, se inscreva e bora pro vídeo. Bom, pessoal, o método que eu uso é o método orgânico de postar em grupos do Facebook sobre o tema do meu negócio, que no caso, sendo design gráfico, os grupos que eu entrei para divulgação são todos os grupos do tema de design gráfico, freelancer, social media, que é da minha área. Aí eu coloquei mais uns grupos de sublimação, porque foi uns clientes que apareceram para mim para vetorizar coisas para eles fazerem sublimação. Eu tenho um cliente que faz mochilas e às vezes eles precisam de desenhos em alta qualidade em vetor, e aí ele me envia em JPEG e eu vetorizo para ele conseguir. E também faço montagem de arquivos para impressão para esse pessoal de sublimação. Então, por esse motivo, eu acabei entrando em mais grupos desse tema também, que é da minha área. Esses são os grupos específicos para minha área. Então, se você tem uma outra área que você trabalha, você troca esses grupos para grupos que tenham a ver com a sua área. Por exemplo, em vez de entrar em grupos de design gráfico, a pessoa vai entrar em grupos de editor de vídeo, freelancer, por exemplo. E aí você consegue ter o mesmo resultado. Então, além desses grupos temáticos aí de design gráfico, eu entrei em grupos de empreendedores, mulheres empreendedoras, empreendedores de sucesso nesse tema, porque eles vão precisar sempre de alguma arte para divulgar o negócio deles. Então você pode entrar em grupos de negócios, de vendas, de feira do rolo que tem aqui em algumas cidades. Você pode entrar em grupos da sua cidade, da sua região, que aí você consegue contatos ali próximos também. Se precisar fazer um serviço a mais, você consegue ir lá. Por exemplo, serviços de social media, não é o meu foco, mas se você estiver trabalhando nessa área, é bom que você entre em grupos da sua região, que aí fica mais fácil para você encontrar os seus clientes próximos ali. Então é isso, grupo de empreendedores, de vendas, todos esses grupos, qualquer negócio você pode entrar e divulgar por lá. Aí agora eu vou mostrar como que eu faço a minha divulgação, que eu já fiz alguns testes. O primeiro flyer que eu usei para divulgar nesses grupos, ele tinha o preço de todos os meus serviços numa coisa só, era bastante informação, mas para quem é social media, por exemplo, ter essas informações todas num único flyer ajuda muito, porque se ela quiser fazer um pacote com você ali, tanto de logo como posts para redes sociais, ela já vai saber seus valores e já vai conseguir negociar ali com você. Esse flyer que eu fiz, eu vou mostrar aí na tela qual que era o flyer. Eu não estou utilizando mais ele porque eu atualizei alguns preços meus, mas não mudou efetivamente os meus pacotes, ficou praticamente a mesma coisa. Só fiz alguns ajustes ali nos pacotes de logo. Eu achei muita informação ter 3 pacotes de logo, então eu reduzi para 2, que é o básico e o completo ali com identidade visual. E os meus valores de posts eu separei, em vez de deixar tudo junto aí, eu separei um para logo básico, um para o logo completo ali, que seria com a identidade visual, e um outro flyer só para os posts das redes sociais. E o flyer para o post das redes sociais que eu fiz,
eu não coloquei o valor dos pacotes, porque é uma coisa que você pode mudar, você pode dar desconto temporário, então é uma coisa que eu trato diretamente com os meus clientes. Então, no meu flyer de divulgação de posts, eu só coloco o preço avulso, e aí os pacotes a pessoa entra em contato para saber mais. Aí eu passei de divulgar aquele flyer completo para divulgar os flyers de logo e de serviços de post de redes sociais separados. E aí eu vi que aquele primeiro flyer parecia que estava atraindo mais clientes do que o outro, que eu fiz avulso. Então eu tive alguns contatos com esses flyers que eu vou mostrar aí para vocês, que são separados. Porém, depois que eu mudei a minha estratégia para a última estratégia que eu estou utilizando agora, eu tive 2 vezes mais contatos com esse tipo de divulgação, que é muito simples e qualquer pessoa pode fazer sem trabalho nenhum, não precisa fazer nenhuma arte. E eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Tanto para divulgação de logo quanto para divulgação de posts para redes sociais, eu vi uma pessoa postando dessa forma e eu decidi seguir o mesmo raciocínio para ver se eu ia conseguir mais clientes, e eu testei e funcionou muito, porque me atraiu muito mais contatos e principalmente para pacotes de redes sociais, que foi o meu foco nas minhas últimas postagens nos grupos. Então, o que eu faço? Em vez de divulgar o flyer de divulgação de serviços, igual eu estava fazendo antes, eu peguei os meus últimos trabalhos de post de redes sociais, peguei 4 exemplos ali, que eram da mesma paleta de cores, coincidentemente, mas eu acho que visualmente fica legal para a pessoa ver que você tem ideia de como combinar um feed, então foi por isso que eu escolhi com a mesma paleta ali, que é um cliente específico que eu faço arte para ele, e a gente segue ali uma identidade que ele já testou, que essa cor chama bastante atenção nos anúncios, então eu peguei logo a cor que esse cliente já testou e que já está validado e coloquei as 4 imagens desse cliente nessa cor para divulgar os meus serviços, porque foram artes que eu fiz, então o cliente vai bater o olho e vai ver, quero um tipo de arte nesse estilo, ele vai ter uma ideia do que você faz. E aí, na parte de divulgação ali de informações, eu não coloquei no flyer que tem as informações, eu coloquei só no texto o valor avulso, o valor do pacote com 10 artes e o valor do pacote com 30 artes. Aí eu coloquei o meu contato, né, que é um link direto, que é mais fácil, que também é uma estratégia, porque você sabe que até a pessoa pegar o seu número, salvar, te chamar, esperar você responder, ela já até desistiu antes mesmo de fazer. Então, tendo o link ali direto que vai para o seu WhatsApp, é muito mais atrativo para o cliente e mais fácil dele te chamar. Aí, o outro link que eu coloquei é o meu portfólio, que eu mantenho usando o Instagram por várias estratégias que eu acabei descobrindo depois. Que é, primeiro, para facilitar a minha vida e eu ter só uma rede social para eu ficar ali alimentando, que não é fácil para quem é designer ficar alimentando várias redes sociais com os nossos trabalhos. Além de ser o meu portfólio, eu deixei o meu portfólio no Instagram porque o meu público-alvo é mais simples e ele está começando agora a mexer no Instagram, tanto que eu consigo meus clientes no Facebook, não é nem no Instagram, porque eles não são ativos lá, eles vão começar esses serviços lá e aí eles estão buscando design lá no Facebook para conseguir ter uma imagem ali no Instagram deles. Então, mesmo que eu não consiga o contato do cliente naquele momento, ele veja o meu anúncio e não esteja precisando de nada, ele vai me seguir no Instagram para acompanhar meu trabalho. Para ver o que eu vou postar, se eu sou real, se eu não sou fake, porque, acreditem, já me perguntaram se eu era fake, porque não acreditaram nos valores que eu estava cobrando, porque eu cobro valores acessíveis para crescer aqui a minha cartela de clientes. Como vocês sabem, eu iniciei esse trabalho de empreendedora aqui no design gráfico esse ano em maio, então é muito recente e eu estou construindo clientes ainda. A minha forma de atrair os clientes é com um preço atrativo e com imagens de alta qualidade e entrega rápida. Esse é o meu diferencial. Entrega rápida porque eu não estou com a agenda super lotada e nesse momento eu estou conseguindo fazer esse tipo de entrega. Mais pra frente talvez eu tenha que me organizar melhor. Mas eu sempre deixo claro que o prazo para a criação das artes é de 1 a 3 dias, dependendo do pacote que a pessoa adquirir. E criação de logos também, 3 dias úteis, dependendo da minha agenda ali.
Aí a gente vai ajustando as coisas. Mas é bom você ter um prazo para a pessoa, quando receber o orçamento, ter uma ideia que não vai ser ali na hora que você vai fazer. Mas também isso é uma coisa que eu vejo muito, que os clientes, eles não fazem as coisas com antecedência, e aí na correria eles querem fazer de última hora, e é bom você ter disponibilidade para fazer, porque às vezes o cliente vai pela pessoa que pode fazer naquele momento também, então isso é bom, aproveitem isso, se você tiver com a agenda mais livre. E aí foi esse o método que eu fiz para divulgar, não tem nenhum segredo e é bem simples. E para divulgação de logo seria a mesma coisa, colocar ali as últimas lâminas de um logo que eu fiz por último e colocar ali no texto qual que é o valor avulso, qual que é o valor com a identidade completa e fazer essa divulgação também, que vai funcionar muito bem. De post de redes sociais funcionou muito bem aqui para mim, eu tive muitos contatos e mandei muitos orçamentos no primeiro dia que eu fiz esse tipo de divulgação, que foi na segunda-feira dessa semana que eu iniciei essa divulgação diferente. Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e comenta aqui o que você achou dessa dica, se você vai pôr ela em prática e se isso te ajudou de alguma forma para quem está iniciando aí no design gráfico ou também para quem está iniciando empreendendo, assim como eu aqui iniciei esse ano. Então, desejo muitas vendas aí para vocês, muitas criações e até o próximo vídeo.